tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre computadores e como escolher a melhor versão para você que está ou começando, já está ali num nível mais intermediário, ou você que quer montar ou escolher um equipamento mais avançado para o uso dos seus softwares voltados para a arquitetura. Vamos lá? E o único pedido que eu faço para você é que deixe seu like e se inscreva nesse canal. Isso me motiva a continuar e faz com que esse material chegue cada vez mais e mais pessoas. Gente, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que você precisa avaliar em qual momento você está. Se você está começando agora, não tem um orçamento muito alto, não compensa muito você montar um computador, é melhor você comprar um notebook. E outra questão é, não precisa você comprar um notebook gamer, tá? Aquela pergunta que as pessoas fazem sobre, eu devo comprar um computador gamer para arquitetura, ela só é válida se você tiver grana no bolso para poder investir. Se você não tem grana no bolso para investir, este momento seria o momento ideal para você comprar um notebook. E aí, com relação à marca, não tem muito essa de favoritismo. Eu, por exemplo, gosto muito da Dell. Eu já tive outros equipamentos, mas eu sei que os computadores deles estão custando um pouco mais caro. Então, nesse momento, não tem problema. Se você quer comprar um Asus ou um Lenovo, por exemplo, acho que são duas marcas que são boas, têm um bom equipamento durável e tem opções para que você não fique desamparado ali, pelo menos nos requisitos mínimos para você poder escolher esse equipamento. Então, seguindo aqui, a ordem dos itens, dos componentes dentro do seu notebook que você deveria se preocupar se você vai comprar um notebook de entrada é a seguinte. Primeiramente, você precisa de um notebook que tenha pelo menos 8 GB de memória RAM, tá? Não tem como você comprar alguma coisa menor que isso, porque não vai rodar AutoCAD bem, se você usa AutoCAD, por exemplo, até isso ele pode travar. Não vai rodar SketchUp bem, se você começar a carregar arquivos muito pesados ali, ele vai travar bastante. E o Revit, que é o queridinho deste canal, também não vai funcionar muito bem quando esse arquivo que você está trabalhando começar a ficar mais pesado com relação a materiais, com relação a polígonos, da parte da própria modelagem e com relação a informações que ele vai precisar extrair desse seu modelo. Então é importante que você tenha em mente a seguinte questão. Se tratando de memória RAM, você pode comprar um equipamento que ele tenha 8 GB e depois de um tempo, se você conseguir guardar uma grana, você investe em comprar mais um pente de 8 para juntar e ter 16 pelo menos. Eu sei que, por exemplo, tem algumas versões da Dell que já vende com 16 GB. Só que virando esse ano, as memórias ficaram extremamente caras. Então, talvez seja uma melhor opção você comprar com 8 e de repente, num futuro próximo, você evoluir para 16 GB de memória. E agora, se tratando de processador, gente, não compensa vocês comprarem processadores abaixo de i5, tá? Recentemente, a Intel tem lançado novos processadores que os núcleos são mais eficientes e mais rápidos e se a gente for comparar essa questão de eficiência, até um i5 de nova geração, ele supera ali as versões de i7 de 13ª geração. Então, é importante que você tenha em mente aí que você vai comprar necessariamente alguma coisa a partir de i5, tá? E só um adendo aqui, para que eu ia querer comprar um notebook com um processador um pouco mais atualizado? Primeiramente, gente, ele vai ser responsável ao retorno das solicitações de alteração dos modelos. Vou pegar aqui o Revit como exemplo, porque é o que eu trabalho no meu dia a dia, e vamos supor que eu fiz uma alteração, eu tenho ali um projeto que ele já está num nível mais complexo, e eu fiz uma alteração de material ou solicitei a extração de uma planilha, por exemplo. Para ele executar essa tarefa, ele vai precisar usar, de fato, esse processador para que ele processe os dados e retorne para você a alteração daquele modelo. E uma coisa que é certa, se você tiver um processador mais lento, com menos núcleos, e ele não funcionar direito, isso vai te atrapalhar, independente de você ter, por exemplo, muita memória RAM no seu equipamento. Essa semana lá no meu Instagram eu fiz uma sequência de perguntas e respostas relacionadas ao que cada componente, cada peça dessa que eu tô falando para vocês faz dentro do seu computador e qual que seria a tarefa principal dela para com todos os projetos e com os programas que você geralmente utiliza. Tá nos meus destaques. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar que eu estou lá diariamente nos stories. Vamos falar agora sobre armazenamento. E aí a dica aqui é a seguinte, você pode comprar um notebook que já tem um SSD e é muito importante que ele tenha pelo menos aí, gente, 256 GB, tá? Porque, novamente, o Windows, ele usa uma memória muito alta ali para ser instalado e tudo mais. E se você vai instalar, por exemplo, um D5, vai instalar um Revit, aí você vai querer instalar também ali um SketchUp, um AutoCAD, e aí vai querendo colocar outros programas, esses programas eles são muito pesados e eles vão consumir boa parte da sua memória. E se o seu SSD ele não tem espaço suficiente para que esse programa seja inicializado e tenha uma memória em caixa ali para ele poder
usar isso na sua criação, ele vai travar e também, independente de você ter um bom processador e bastante memória RAM, ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, você tem que ter ali pelo menos uns 20 gigas livres ali para você poder rodar esses softwares, tá? E aí, se você quiser comprar um HD ou fazer a implementação de um HD dentro do seu notebook para armazenamento de dados, tudo certo. Vamos falar agora aqui, gente, de modelos, né? Eu vou colocar aqui embaixo 3 modelinhos de notebooks que você pode encontrar dentro dessas configurações que eu te passei. Provavelmente, boa parte dos notebooks que vocês vão comprar aí de entrada, eles não vão ter uma placa de vídeo, tá? E aí, complica um pouquinho, porque se você quiser utilizar aí um renderizador que trabalhe com a memória gráfica para fazer esse render, ele não vai conseguir. Por outro lado, você consegue usar aí um V-Ray ou um Corona para poder fazer os renderings, tá? A Acer tem um modelo que é o Acer Nitro, se não me engano. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Esse computador, ele já vem ali com uma placa de vídeo, mas provavelmente você vai ver que o valor investido nesse notebook é muito mais alto, mas é logicamente por conta da placa de vídeo, tá? E aí, vamos comentar aqui para que serviria essa placa de vídeo. Ela vai servir principalmente para renderização e também para que você consiga carregar mais os seus arquivos aí de coisas, blocos, texturas, ter uma extração de vista, por exemplo, se você usa um Photoshop para poder editar algumas vistas de prancha, você vai precisar disso também. O Affinity do Canva, que é um Photoshop gratuito praticamente, que roda nativo no seu PC também, ele também usa um pouco dessa placa de vídeo para que você tenha um bom processamento e exporte todas as vistas que você precisa, tá? Vamos comentar aqui agora a partir do Acer Nitro, que você poderia estar investindo com relação a ter um ótimo equipamento já no nível mais avançado, contemplando tudo o que a gente já falou daqui para trás. Então você tem versões, por exemplo, como o Prometheus, e tem outros notebooks, até mesmo da própria Acer, que trabalha na plataforma AMD com os processadores do tipo Ryzen, e tem as placas de vídeo, que vão variar entre 6 e 8 GB de memória, tá? Acima disso, você vai ver que, consequentemente, você vai gastar muita grana nesse notebook, tá? Sou rica! Eu sou rica! E aí é importante que você saiba, notebook não tem como instalar uma placa de vídeo depois, tá? Então não tem como você fazer isso. O máximo que você conseguiria é... Mas isso nem máximo. Não tem como. Então, por esse motivo, é bom você avaliar o que você precisa, qual que é o seu momento. Não tem problema nenhum, gente, vocês comprarem um computador que não tenha placa de vídeo agora. Como eu te disse, tem alternativas de renderizadores e essa placa de vídeo não vai te prejudicar 100% por ela não estar instalada no seu equipamento para você poder projetar, tá? E aí, gente, só para finalizar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também 2 modelos de notebooks mais avançados que tem aí a sua placa de vídeo para vocês compararem preços, tá? Estou gravando esse vídeo aqui em agosto de 2026, pode ser que esse valor ele altere dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, mas é isso, gente. Se vocês quiserem um outro vídeo explicando sobre como montar um computador, uma desktop mesmo, a CPU dentro de casa para você poder utilizar, eu posso estar falando para vocês num próximo vídeo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.